Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do grandiosíssimo sexto episódio da segunda temporada de Pacificador. As coisas começaram a ficar gigantes, né galera? Vamos comentar sobre esse episódio, vamos falar sobre cada detalhe, sobre as participações que a gente teve, as referências e sobre a grande teoria que a gente acertou. Terra X, né? Vamos falar sobre cada coisa aí que a gente teve no episódio. Eu tô muito empolgado com esse episódio, então vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando, né, os grandes heróis comemorando ali, né, o feito deles terem derrotado aquele Konju, que a gente viu no episódio passado, né? O Top 3 tá comemorando, tá tirando foto com aquela criançada, eles tão felizes. E, né, naquele momento em que é tirada a foto, né, com o palhaço, como o próprio dragão azul, né, chama o pacificador, a cara deles começa a derreter. É, cara de barro? Não, né, obviamente. Mas aquilo ali a gente viu também posteriormente no episódio, quando o próprio Chris tá fazendo a sua barba, ele fica olhando pro seu rosto, ele fica achando alguma coisa estranha. Isso porque ele realmente está distorcendo. Ele não era pra estar ali e ele não é um herói, ele é um vilão. Ele está como uma figura vilanesca nesse universo, né? Então, cara, ele está meio que distorcido. Essa é a ideia que deu pra gente naquele momento da foto derretendo e que o Chris fica se olhando no espelho. Já voltamos agora para o universo principal e vamos para a casa do Vigilante, né? A gente aguardou tanto esse momento, o Vigilante ainda fala: ah, não liga pra minha mãe porque ela é meio maluca, eu não gosto dela, né? Quando eles entram, a Adebayo já vai cumprimentar a mãe dele e tal, e ela fala que ele não tem muitos amigos. A gente sabe, né, que o Vigilante nunca teve amigos e o único amigo dele era de fato o Pacificador, né? E ela comenta sobre um grupo que ele tinha de D&D, Dungeons and Dragons. Isso prova, né, que realmente o Vigilante é mais nerd, o Vigilante é mais focado pra esse lado, né? E ele não tinha amigos pra jogar D&D até que a sua mãe se tornou a pessoa que era sua amiga pra jogar D&D, né? Ela também chega, né, falando ali sobre cada um, fala que o Economus não é um tão pateta assim. Isso prova que o Vigilante chamou, né, o Economus de pateta pra mãe dele e ela vai conversar com a Hurkurt, galera. E ela tá achando que a Hurkurt é uma ex do Adrian, né, do Vigilante. Eles estão conversando ali e ela fala: ah, não, né, ser muito safada não é motivo pra terminar um namoro. E assim, o Vigilante tá, né, ali com um botão na mão porque ele realmente é a cara do Vigilante ter falado aquilo pra mãe dele. Aquilo ali com certeza aconteceu. Tanto que ele explica pra Hurkurt, né, que ele não pode falar pra mãe dele que ele é um vigilante e que ele luta contra o crime e contra coisas absurdas. E por isso ele fala que os amigos dele ali do grupo, né, dos Eleven Street Kids, né, eles são pessoas completamente diferentes do que são na realidade. Por isso que ele chamou o Economus de pateta pra mãe dele e por isso que ele fala que a Hurkurt era uma ex-namorada dele, né? É meio esquisito ele levar em consideração a Hurkurt seria uma ex-namorada dele. É meio estranho, mas a gente releva porque o Adrian, ele é estranho, né? A gente vai pro seu porão e ali a gente encontra um monte de bolos de notas e drogas, né? Isso aqui já confirma, inclusive, uma teoria que muita gente estava na internet, porque tinha saído o trailer, né, do sexto episódio semana passada e a gente viu, né, aquele porão do Vigilante com tudo aquilo ali. Muita gente estava falando que aquilo ali eram de todos os bandidos e gangues criminosas que o Vigilante conseguiu derrotar. Só que como ele é um cara anti-ladrão e anti-corrupção, ele guardou aquilo ali porque ele não tem o que fazer. E é literalmente isso. Pelo fato, né, a gente sabe que o Vigilante é um cara muito anti-bandido e anti-corrupção. Tanto por isso que ele não entregou as drogas e nem o dinheiro pra polícia, porque iria cair na mão de corruptos. Por isso que ele tá guardando isso tudo aqui de todas as gangues e criminosos que ele já lutou, né? E até a rapaziada rouba um pouco de grana e com certeza isso aqui vai ser usado por eles futuramente, porque o Vigilante não vai usar esse dinheiro e muito menos aquela droga, né? A gente sabe que o Vigilante, ele não fecha com traficantes e com nenhum tipo de gente relacionado a isso, e isso aqui é muito bom no Vigilante, né? Ele também fala sobre a epidemia da droga no esgoto. Não pode se jogar cocaína pelo vaso e droga pelo vaso, assim como o Economus ele indica fazer isso, né? Ele mesmo fala: por que você não faz como qualquer outra pessoa faria? Isso prova que o Economus já pode ter usado um pozinho ali, mas beleza, né? E ele fala sobre a epidemia da droga com jacarés e crocodilos, que não pode jogar no esgoto porque vai deixar os caras muito doidos, né? Eu não sei se isso tá acontecendo, mas, né, a gente
pode imaginar que isso está acontecendo pelo fato do vigilante falar isso, né? Ele sabe tudo sobre animais, então a gente não vai contestar. O plano perfeito deles e principal é achar o pacificador. Eles têm que achar o pacificador e por isso eles abrem aquele portal, né, cara? Mas quem também quer achar o pacificador é o Rick Flag Sr. Ele tá na Argus e ele tá completamente puto porque ele quer achar o pacificador. Ele fala, né, ali com o Flaney, né? Ele fala, a gente precisa achar o pacificador. E a gente sabe o motivo, né? Não é nada relacionado a portal. Ele só quer a vingança, né, contra o seu filho. A gente sabe muito bem disso. E ele fala que ele vai encontrar um prisioneiro de Barrow Reeve. A gente já teorizava quem seria esse prisioneiro e foi confirmado. Lex Luthor, galera. Lex Luthor chegou. Galera, o que foi isso aqui? O que foi isso aqui, cara? Lex Luthor na série. A gente teorizava que ele iria aparecer e ele apareceu. Nicholas Hoult como Lex Luthor, cara. Cara, que cena perfeita. Que perfeição, cara. Que perfeição, cara. Que perfeição. A gente vê a cena dele se encontrando com o Lex Luthor no episódio, né? E eles conversam sobre os acontecimentos de Superman, sobre a fenda dimensional. O Lex até cita a Gangue da Justiça e o Superman agindo juntos, né? Como uma equipe mesmo. E a gente descobre que ele pegou 250 e poucos anos de prisão. É bastante coisa, né? E ele tá ali pra conversar com o Rick Flag Sr., né? O Rick Flag Sr. tá ali pra conversar com o Lex Luthor e eles estão tentando identificar alguma coisa pra pegar o portal do pacificador. A única pessoa que teria esse potencial seria o Lex Luthor, né? E durante aquela conversa, a gente descobre que o Lex, né, está em Barrow Reeve, a mesma prisão que estavam todos o pessoal de comando das criaturas. É uma prisão que tem meta-humanos. E isso é até uma afronta ao Lex Luthor, ele que odeia, né, pessoas, né, meta-humanos, né, e ele está em uma prisão com meta-humanos. Ele até faz referência ao Dr. Phosphorus e ao Crocodilo, né, ao Killer Man, né, ao Crocman, lá o vilão do Batman, né, o Crocodilo. Ele fala, né, sobre ele estar do lado de um prisioneiro com olhos de cartoon, que seria uma referência ao Dr. Phosphorus, que a gente viu em Comando das Criaturas, e ele fala um outro prisioneiro que tem pele de dragão. Poderia ser uma referência ao Crocodilo, que a gente viu lá no primeiro filme do Esquadrão Suicida, no antigo universo. A gente pode ter o Crocodilo aí, ou sendo canonizado nesse novo universo da DC, ou, né, tendo um novo Crocodilo, que eu acho mais provável, tá, galera? Um novo Crocodilo com nova aparência, com novo ator, o que eu acho mais provável, né? E, bom, o acordo que ele faz com o Rick Flag Sr. é o que a gente imaginava. Ele não vai ter a sua liberdade, né? Mas ele vai pra uma prisão onde só tem, né, pessoas normais, onde tem pessoas que não são meta-humanos. E isso aqui pode ser, inclusive, a própria prisão que a gente viu de Esquadrão Suicida, né? Lá no filme de Esquadrão Suicida de 2021. A prisão onde estava todo mundo de Esquadrão Suicida. Porque em Barrow Reeve, né, estão meta-humanos juntos, né? E, bom, ele dá ali, provavelmente, toda a pala pra identificar o portal do pacificador. Ele passa todas as coordenadas pro Rick Flag Sr. E o Rick Flag até fala com a Bordeaux. Agora nós somos parceiros do Lex Luthor, né, cara? E isso aqui já é uma ponta importantíssima para o filme de Homem do Amanhã. O James Gunn já tinha falado, né, que o Pacificador vai ter uma ligação muito forte com o Homem de Amanhã e pode ser isso aqui. O Lex Luthor queria um acordo de liberdade, mas o Rick Flag Sr. fala que ele não vai ter a sua liberdade, mas ele vai ganhar moral com o governo. Provavelmente ele vai ter que fazer missões para provar sua lealdade, para provar que ele é uma pessoa do bem. E isso se liga ao Homem do Amanhã, porque literalmente Superman 2, né, Homem do Amanhã, vai ser um filme de dupla do Superman com o Lex Luthor. Lex Luthor vai estar com uma figura de herói, e isso vai ser importantíssimo para ele conseguir a sua liberdade definitiva, né? E isso já se liga a esse acordo do Rick Flag Sr. Rick Flag Sr. vai dar essa moral que o Lex Luthor precisa, e com certeza isso vai se ligar ao Homem do Amanhã, aonde ele vai ganhar moral com o governo, vai conseguir mostrar, né, a sua lealdade, conseguindo fazer missões pra provar a sua lealdade com o governo, né, cara? A gente também vê ali o Pacificador Reverso. O Economus e todos os Eleven Street Kids conseguem passar pelo portal e vão para o outro universo, né? O universo da vida perfeita. O Economus brinca, né, sobre o Pacificador Reverso. Pode ser uma referência ao próprio Flash Reverso, né? Até porque a versão maligna do Flash é o Flash Reverso, né? O Harrison Wells, né? Então poderia ser ali uma referência a isso, né? A gente vê o Chris e a Hurkert
Hurkacz do universo perfeito ali, né? O Chris, nosso Chris, né? Com a Hurkacz do universo perfeito, eles vivendo super bem, super felizes, enquanto a Hurkacz, né, do universo principal, ela não está entendendo nada. E ela já tá pegando a parada. Ela tá vendo que tá muita coisa diferente nesse mundo e principalmente não tem pessoas negras. Ela já reparou isso no momento em que ela tava no carro com, né, o Keith. Ela começa a reparar nesses detalhes. Durante o carro, né, tá tocando ali a banda Halloween, né? E é a grande disputa nesse universo. Qual é a maior banda? Beatles ou Halloween, né? E o próprio Keith fala que o Mick Jagger era, né, o grande vocalista dos Beatles. O que a gente sabe que não é, né? Mas, né, nesse universo aqui era, e a Hurkacz não sabe absolutamente nada sobre isso, porque ela não é desse universo. Ela vai pra Argus com o Keith e ela não passa no detector ali de drogas, né? Pelo cachorro e tudo mais. Obviamente porque ela estava com todo aquele pó e aquela cocaína que o vigilante estava guardando no seu porão. Então isso explica porque que ela não passou e ela é levada para o teste ali de sangue, mas ela se encontra com o Chris no meio desse caminho e nós vemos a grande conversa entre os dois. Cara, que conversa muito boa entre os dois, cara. Os dois conversam muito bem naquela cena e a gente tem uma das conversas mais profundas entre os dois. Uma não, né? A conversa mais profunda entre os dois. Ela se abre, ela chora e ela até inclusive revela que ela realmente teve um caso com o Rick Flag Jr., o que o Chris queria ouvir realmente dela, né? Eles têm ali uma conversa muito profunda e a gente consegue perceber que ela sente algo pelo Chris de verdade. Ela realmente sente, ela só não tem a facilidade pra demonstrar seus sentimentos. Como ela mesma fala, o próprio Chris, cara, é um cara que tem uma facilidade muito grande e ele se abre, ele fala, eu realmente estou apaixonado por você, eu quero ter algo com você. E ela fala que ela é um grande pesadelo. E o Chris fala, é por isso que eu te amo, eu continuo te amando. Mas ela está muito difícil, sabe? Ela está persistente, porque ela não sabe lidar muito bem com os seus sentimentos, cara. Por isso, né, que a gente deve ver isso ainda se desenrolando mais pra frente. O Chris, ele também está apegado à Hurkacz do universo perfeito. Porque é a Hurkacz perfeita, né, pô? É uma Hurkacz que trata ele bem, que, pô, consegue demonstrar seus sentimentos. E ele tá apegado a ela também. E a própria Hurkacz fala, né, você não para de falar merda. Eles, depois daquela conversa, né, cara, a própria Hurkacz já sentiu também alguma coisa e o Chris também. Com certeza o Chris não vai ficar no universo da vida perfeita dele, cara, depois, principalmente depois dessa conversa aqui, né, cara. Temos também, né, o Adrian ali na sua casa do outro universo. Cara, o vigilante queria ir pra sua casa porque queria. A gente vê, cara, uma das melhores cenas. Uma das melhores cenas, cara. Ele ali vendo os detalhes diferentes da sua casa, ele pegando as coisas, ele rindo, ele falando do esquilo travadaço. Cara, muito bom essa cena aqui, né? E ele chega na sua casa e ele fala, meu Deus, a gente vê o pai dele, né? E ele fala, meu Deus, o meu pai, ele não é gay nesse universo. Isso aqui é um detalhe interessante, porque a gente sabe que provavelmente o pai dele nesse universo aqui é gay sim, ele só tá no armário, porque provavelmente ele não pode se revelar, né, ou mostrar realmente que ele é isso, porque é a Terra X, galera, é a Terra onde, né, a Segunda Guerra Mundial, quem venceu foram os nazistas, então ele não pode se revelar gay, então provavelmente não existem pessoas, existe, né, mas em aberto, assim, sabe, revelado, não existe pessoas que se identificam dessa forma, porque não pode se identificar dessa forma nesse universo aqui. Então o pai do Adrian, provavelmente ele é realmente gay, mas ele não pode se revelar, porque senão, obviamente, vão prender ou fazer alguma coisa com ele. O Adrian encontra o seu outro vigilante, encontra a sua variante, e cara, que cena perfeita dos dois conversando, cara, é muito bom a cena dos dois conversando, eles falando sobre o que cada um gosta, o que cada um ama, né? O que cada um gosta de fato e é tudo igual. Eles são idênticos, galera. E quando eles se encontram, eles começam a apontar um pro outro, igual a cena dos Homens-Aranhas, a cena clássica dos Homens-Aranhas se apontando. E eles mesmos falam sobre essa referência, né? A gente tá que nem o Homem-Aranha, eles fazem essa referência. E, cara, é muito maneiro isso aqui, cara, muito maneiro. Cara, que cena linda dos dois conversando. É muito engraçado os dois tendo essa relação. A gente imaginava, né, que eles teriam realmente essa conversa, né? E que realmente eles seriam bem parecidos, mas eles têm o único ponto importante que não é parecido. O vigilante da Terra da Vida Perfeita do Pacificador,
ele odeia o Pacificador. E a gente já tinha teorizado isso aqui, que nesse universo, né, por ser a Terra X, o Pacificador não gosta de pessoas como o pai do Pacificador. A gente sabe que o Vigilante, ele é uma pessoa muito certa em relação a isso. Ele odeia fascistas, nazistas, racistas, homofóbicos, traficantes, ele odeia qualquer tipo de pessoas ruins, de fato, né? E ele está completamente certo. A gente viu isso desde a primeira temporada, quando o Vigilante odiava o pai do Pacificador. E a gente imaginava, se realmente essa Terra fosse a Terra X, o Vigilante seria dessa forma também, e não deu outra. Ele fala que ele odeia o Pacificador, ele não tem um melhor amigo, mas, né, o nosso Vigilante do universo principal fala que o Pacificador é o seu melhor amigo, justamente, né, porque ele ama o Pacificador. E aqui é o completo contrário. O Vigilante fala, o Christopher Smith, né, eu odeio esse cara, por isso foi por causa dele, né, ele é meu maior inimigo, foi por causa dele que eu entrei pros Filhos da Liberdade. E aqui já começa a parada, porque isso prova pra gente que os Filhos da Liberdade, além de serem heróis, assim como nos quadrinhos, né, na Terra X os Filhos da Liberdade são os heróis do universo, né, nos Filhos da Liberdade tem heróis, né? Tem super-heróis no caso, né? Não são só pessoas civis normais, como a gente imaginou que seria. Igual a gente viu no episódio, né? Onde os Filhos da Liberdade são mortos, né? Porque eles estavam aterrorizando, entre aspas, né? Isso prova que tem heróis do lado dos Filhos da Liberdade, como o Vigilante. Então pode ter muito mais heróis do lado dos Filhos da Liberdade também. E temos a confirmação exata. É a Terra X de fato. Quando a Adebayo sai da casa do Pacificador pra dar uma volta na rua, a gente vê que as pessoas estão olhando para ela, né, de forma estranha, e que não tem pessoas negras de fato nesse universo. A própria Hurkett fala com o Pacificador, né, lá na Argus, ela fala com ele, esse é seu mundo perfeito? Quando o Pacificador vai olhar a bandeira dos Estados Unidos, ao invés de ter, né, as estrelas, tem uma suástica, o símbolo dos nazistas, né? Isso prova que realmente esse outro universo é a Terra X dos quadrinhos, e quem venceu a Segunda Guerra nesse universo foi de fato os nazistas, né? E isso encadeou nesse universo ser dessa forma. A Adebayo está sendo perseguida na rua pelas pessoas, pelo próprio Keith, e a mulher começa a gritar, uma pessoa negra. E aí o próprio Keith, quando sai do carro, grita, uma escapou, e todo mundo sai correndo atrás dela. Isso prova, né, que provavelmente os negros nesse universo, né, os que não foram mortos de fato, eles estão presos. E pela fala do Keith a gente consegue perceber isso, quando ele fala, né, que uma escapou, que temos, né, pessoas negras provavelmente presas nesse universo em algum lugar. Cara, isso aqui vai dar uma merda absurda, uma merda gigantesca. Assim como o Economos também já fez muita merda. Ele abriu a boca e falou tudo para o pai do Pacificador. Ele falou que eles são de outro universo, que o Chris não é o Chris, é outro Chris, e o Dragão Azul já estava desconfiando de alguma coisa. A gente conseguiu perceber isso desde a facada que ele deu na mão do Economos. Agora a merda vai feder, galera, porque a Hurkett encontrou a Hurkett na Argus também. Então, cara, agora a merda está estabelecida, vai ser federal, e com certeza o Pacificador vai ter que voltar pro seu universo principal. E quando ele voltar, vai ter mais merda ainda por causa do Rick Flag Sr. Cara, eles estão encurralados, cara. E com certeza o Vigilante também já pegou tudo isso, e ele vai ficar do lado do seu Vigilante. Vamos ter os dois Vigilantes agindo juntos, com certeza, galera. Comenta o que vocês acharam desse episódio incrível que a gente teve de Pacificador, sobre Lex Luthor, sobre essa conexão com o Homem do Amanhã, sobre realmente a teoria da Terra X está confirmada. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.